Ele segue a sua luta, ele segue a sua batalha e fala: vou continuar a minha obra, não vou parar. Pode chamar uma, pode chamar duas, pode chamar 3, 4 vezes, ele não foi. O inimigo continua na 5ª vez. Só que o inimigo agora muda mais uma vez a estratégia. O que ele faz? Vou mandar uma carta para Neemias. Já que ele não desce aqui para trocar ideia, ele manda uma carta no sentido de: eu estou querendo te ajudar, cara. Para de ser, a impressão nas entrelinhas, a carta que Sanbalat manda para Tobia, para Neemias cara, eu estou querendo te ajudar e você não está querendo conversar comigo. Você vai se enrolar se você não conversar comigo. Como assim? Ele manda a carta para Neemias. Nós lemos a carta aqui, que é o verso 6. A carta vem dizendo: Neemias, tem um boato correndo aí. Qual que é esse boato? Que você está querendo se tornar rei de Jerusalém, rei de Judá. A carta vem falando: você está querendo se tornar rei de Judá. Gesem está aqui comigo, falou que entre os gentios, ou seja, o povo de fora, corre a notícia que vocês estão reconstruindo o muro para se rebelar contra o rei. Vocês estão tentando se rebelar contra o rei, por isso vocês estão reconstruindo o muro. Existe esse boato, está todo mundo sabendo. Agora você quer um conselho? Desce aqui, vamos conversar, porque eu vou levar essa notícia para o rei. E na boa, Neemias, eu estou preocupado com você, cara, eu quero te ajudar. Vem comigo para a gente conversar com o rei. Para não falar que eu falei errado para o rei, vamos junto conversar. Ele manda essa mensagem para Neemias, aparentemente preocupado com Neemias, aparentemente querendo ajudar. O problema do inimigo é que Neemias tem discernimento espiritual. Ele entendeu qual que era a estratégia. Ele entendeu que o inimigo ia mudando de estratégia. O que ele fala é o seguinte, nada do que vocês estão falando é verdade. Você está inventando, está no verso 8, mandei dizer-lhes, nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. Agora vamos ser sinceros, analisa comigo e se põe na posição de Neemias. Eu estou reconstruindo um muro que o rei me autorizou. Lembra que Neemias, se é para se colocar na posição de Neemias, vamos um pouco antes. Neemias está sofrendo tanta perseguição, correndo risco de morte, inimigos se levantando contra, parece que não vai, ainda que está sendo reconstruído, mas parece que os inimigos não são vencidos. Tudo bem, foi um prazo de 52 dias, mas olha, até o capítulo 6, quantas vezes o inimigo se levantou de forma diferente. Lembra do Neemias do capítulo 1? Copeiro do rei, vivendo uma vida tranquila. Ele precisava passar por tudo isso. O que Neemias ganhou com tudo isso? Humanamente falando, né? Que a gente é movido pelo egoísmo, pela ganância. O que Neemias ganhou? A construção. Nós vimos no capítulo 4 ou 5, semana passada, que até o salário que era direito dele, ele abriu mão. E que ele gastou dinheiro do bolso para sustentar 150 homens durante todo esse tempo. Deixou de receber, gastou dinheiro do bolso, saiu do conforto do rei, começou a sofrer perseguição, e humanamente falando, o que ele ganhou com isso? Nada. Mas ele começou a viver uma vida com propósito. A grande questão da nossa vida é isso: qual que é o propósito daquilo que nós estamos realizando? Você já parou para ver e para pensar isso? Por muitos anos eu tive essa questão na minha cabeça, por muitos anos. Esse dia eu estava conversando com o Gabriel, sempre eu falo, né? Estou conversando com o Gabriel todo dia praticamente. Esse dia eu estava conversando com ele, falando, cara, eu por muito tempo eu tive esse negócio, falei, Deus, o Senhor me colocou aqui na terra para estampar a camiseta. É um propósito meio estranho, que é o propósito nisso? Foi aí que uma vez eu comecei a escrever frases evangélicas. Falei, pelo menos tem um propósito agora nesse negócio. As pessoas leem a frase, e a minha alegria era separar no mercado, na loja, você vê que alguém está olhando. Por isso que eu às vezes gostava de fazer frase meio engraçada, coisa que chama atenção, que você olha, a pessoa está olhando para essa camiseta, e de repente dá aquela risadinha disfarçada, você fala, preguei sem precisar abrir a boca. Pelo menos começou a ter um propósito, mas ainda assim, a gente começa a ver aquilo que eu acordo,
Se você fizer uma análise da sua vida, da sua correria, porque a vida nossa é tão corrida, se fizer uma análise da sua vida, tudo que você faz da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, o dia tem 24 horas, quantas horas desse dia você gasta com algum propósito específico vindo da parte de Deus? E eu não estou falando de ser crente, eu não estou falando de cantar na igreja, esquece, eu estou falando do seu dia a dia, da sua profissão, da sua família, dos seus amigos, daquilo que você luta tanto para conquistar, que é prioridade para você. Quanto tempo você gasta com um propósito? Porque às vezes a gente passa a vida inteira correndo, irmã Célia, e às vezes não tem nada de propósito de Deus naquilo que nós estamos fazendo. Passa correndo, lutando com a agenda cheia, cansado, e propósito de Deus naquilo mesmo não tem nada. Não tem nada. Neemias deixa de viver simplesmente para dar vinho para o rei, quase morrer por causa de um rei pagão, porque se ele era copeiro, nós falamos aqui, se vão envenenar o rei, ele toma, primeiro é ele que morre, por alguém pagão que não está nem aí, e passa a viver uma vida agora sem ganhar dinheiro, gastando, sendo perseguido, sofrendo luta, mas porém tem um propósito agora no que ele está fazendo. Aí tem o Neemias, volta para o dia de hoje, que agora ele está vivendo, sofrendo essas perseguições, e o detalhe é que o inimigo, quando você vai ver o verso 5, então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta, é uma nova estratégia do inimigo. A gente, como cristão, tem que ficar atento em todas as áreas. Ele traz uma carta, e na carta, o conteúdo da carta dá a impressão que ele está querendo ajudar Neemias. Mas por que essa carta aberta? As cartas são seladas, e só quem vai receber a carta que abre. Isso é hoje assim, e sempre foi assim. Lembra do Davi? Quando mandou pela mão de Urias a carta para Joabe. Davi na carta escreveu: Joabe, arruma um jeito na guerra de Urias morrer. Só que ele sela a carta e o próprio Urias leva. Olha a confiança de que o homem não iria abrir a carta para ler. Da selada é só quem está para receber, ou o destinatário que vai receber. Isso, né? Quem recebe é destinatário. Isso, né? Remetente manda, destinatário recebe. O destinatário que vai receber essa carta é o único que pode abrir. Mas Sambalate, ele faz questão de mandar a carta, que no final das contas, se você vê o conteúdo, está difamando Neemias, aberta. Por quê? Porque até chegar em Neemias, muita gente já leu essa carta. E qual que é o conteúdo da carta? Você está se rebelando contra o rei. Você está querendo se tornar rei no lugar dele. Conteúdo da carta: Neemias, você está se esforçando porque você está querendo tomar o lugar do rei, cara. Aí o povo vai lendo essa carta antes de chegar na mão de Neemias, porque a carta é aberta. O povo em si não está fazendo nada de errado, está aberta. A carta aberta para nós hoje, que não tem muitos negócios de papel, é o quê? Vou homenagear alguém? Mando aquele textão. Se eu mando no particular, no privado, carta fechada. Se eu mando num grupo, carta aberta. Se eu posto nas redes sociais, carta aberta. Por quê? Porque eu quero falar daquela pessoa, mas eu quero que todo mundo veja. Quando eu quero falar daquela pessoa, mas não quero que os outros vejam, talvez para não ficar com ciúme, talvez é uma situação delicada, eu mando no particular daquela pessoa. É o que o Sambalate está fazendo. Ao invés de mandar no particular de Neemias, ele manda aberto porque quer que todo mundo veja. E o conteúdo era difamando Neemias. Seja sincero comigo e se coloca no lugar de Neemias. Está falando assim, ó, está todo mundo falando que você está se levantando contra. Está todo mundo falando que você colocou até profeta em Jerusalém, para anunciar que está chegando um novo rei aí que está reconstruindo o muro, e esse rei é Neemias. Vamos ser sinceros? Na carta ele fala assim, ó, eu vou levar isso para o rei. Estou te dando a chance, porque eu sou bonzinho, porque eu quero o seu bem. Estou te dando a chance para você ir comigo e se explicar diante do rei. Quantos de nós não iríamos, vamos ser sinceros? Sem discernimento de Deus, sem discernimento espiritual, possivelmente eu iria. Como assim, pastor? Vai chegar um boato diante do rei, mas é mentira.
No verso seguinte, verso 8, mandei dizer-lhe, nada disso que você está dizendo aconteceu, você está inventando tudo. Neemias não está se levantando contra o rei, Neemias não está criando uma cidade para se levantar contra ele, ele sabe que é mentira, mas na nossa cabeça fala, na hora que isso aí chegar no rei, vai dar um bafafá. Na hora que isso aí chegar no ouvido do rei, vai chegar, por quê? Porque o povo está conversando, porque a carta veio aberta, e agora tem um monte de gente sabendo de uma mentira, de uma difamação, de algo inventado, mas que pode acabar com a obra que ele está realizando, mesmo sendo inventado, de algo criado, mas pode acabar com a obra que ele está realizando, mesmo sendo inventado. Por quê? Porque se o rei acredita nisso, acabou. Lembra que Esdras tentou reconstruir, mandaram carta para o rei, e o rei falou, olhei o livro das crônicas, e o que me falaram é verdade, então para a obra por minha ordem. Já tinha sido parado uma vez, por que não para a segunda? Quantos de nós paralisamos a obra para ficar nos justificando, ficar explicando que o que estão falando da gente é mentira, ficar explicando que o que estão falando sobre nós não é verdade, e a preocupação de falar para o rei, para que a obra não pare, o fato de eu parar e falar com o rei, a obra fica paralisada. Mas o rei vai acreditar em você, tudo bem, no mínimo vai atrasar o andamento da obra. Eu anotei uma frase que diz assim, não fique se justificando, os inimigos não acreditam, e os amigos não precisam. Seu amigo não precisa que você fique se justificando, ele te conhece. Seu inimigo, ele quer acabar com você, ele não vai acreditar na sua justificação, então não perca tempo se justificando. Não perca tempo, é mentira, Neemias sabe que é mentira, fala, quer saber, eu vou continuar fazendo, mas Neemias vai parar no ouvido do rei, o rei é meu amigo, ele me conhece. O rei, andei com ele muito tempo, ele sabe do meu caráter, vai falar com ele, o problema é seu. Neemias não perde nem tempo respondendo, ele só fala, você está inventando, é mentira, e continua fazendo a obra. Não paralise a obra que Deus colocou na sua mão por causa de boatos, por causa de mentiras do diabo, por causa de pessoas levantadas pelo diabo para se levantar contra o propósito que você está realizando. Eu falo porque eu vivi isso. Por muito tempo eu recebi uma fama de pessoas, que eu era uma pessoa que eu realmente não era, que eu fiz o que eu não fiz. Sabe o que é você entrar no aniversário e ter gente que não veio cumprimentar você vai cumprimentar a pessoa viu que não tinha para onde fugir, mal estende a mão parecendo que você tem uma lepra, e na verdade era um amigo seu antes. Aí você olha e fala, mas é mentira o que foi espalhado. Receber mensagem, falando, mas cara, você teve coragem de fazer? Eu falei, não, eu não fiz. E aí a gente paralisa aquilo que Deus colocou na mão. O que Deus está nos falando é, quando Deus confiar algo nas suas mãos, creia em Deus, feche os ouvidos para o inimigo, porque os inimigos vão ficar se levantando. Eles vão usar estratégias diversas, ele não tem padrão, ele não tem regra, o único propósito do inimigo é paralisar a obra que Deus colocou nas suas mãos. E se você não ficar parado, a vitória vem de Deus, continua fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque a vitória vem das mãos dele. Neemias não está nem aí para se justificar, deixa, vai falar com o rei, o problema é seu. Ele confia em quem chamou ele para fazer a obra. Neemias, e se for e parar? Ali é uma outra questão, mas eu não vou parar para ir lá. O rei conhece o meu caráter, o rei é amigo de Neemias. O Senhor tem nos chamado para construir grandes coisas, cada um tem o seu particular, e junto temos uma grande obra para realizar. Esquenta a cabeça com o diabo vir na sua cabeça, não. Vive em santidade, e não olhe para trás, coloca a mão no arado e vai para cima. A obra ainda não acabou. Pastor, mas eu estou cansado de tanta luta. Faz parte da obra, faz parte do pacote. Faz parte do pacote, é sinal que você está indo na contramão do inimigo mesmo, está tudo certo. Se espante se a vida tiver um mar de rosa. Se espante se a vida tiver um mar de rosa. Aí no verso 9,
O que todos eles queriam era nos amedrontar. Neemias entende. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Eu estou falando toda semana aqui, o que o diabo quer não é matar você, ele quer parar a obra que Deus colocou nas suas mãos. Se para isso for preciso ele te matar, ele não liga se ele puder, se ele tiver uma brecha. Mas o que o diabo quer não é parar você, ele quer parar a obra que Deus colocou nas suas mãos. Não é pessoal não, o pessoal ali é diabo e Deus, nós estamos no meio desse negócio, realizando a obra de Deus. Eles vêm, Neemias entende, fala: olha, o que eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos dele largarão a obra e ela não será concluída. E aí Neemias vai bater boca com ele, Neemias vai se levantar contra eles, Neemias vai mostrar que eles estão errados. Não, o final do verso diz assim: agora pois, ó Deus, o inimigo vem difamar Neemias, o inimigo vem difamar, vem falar mentira, vem fazer. Neemias, ao invés de responder eles, ele vai falar com Deus. Se é daquele, eu falo mesmo. Comigo é assim, falou, levou. É toma lá da cá, não é? Se eu ver uma postagem que é insinuando alguma coisa contra mim, eu escrevo embaixo, estou nem vendo. Quantas vezes, na época que eu estava vivendo esse processo, tantas postagens, pastor Wander, eu cheguei a escrever embaixo. O Espírito Santo nunca permitiu que eu clicasse em postar. Sabe o que é você dobrar o joelho, Alex, e falar: Deus, deixa eu responder? Deus nunca respondeu com sim. Ficar perdendo tempo respondendo inimigo, ficar perdendo tempo paralisando a obra, respondendo o inimigo. Tudo que ele quer é isso. Independente de como você está, o tempo que você perde focando no inimigo, é o tempo que você está perdendo na obra. Paralisando, ganhando tempo, dando tempo para o inimigo pensar, dando tempo para ele se preparar uma nova cilada. Ele vem falando, ele não responde o inimigo, e aí ele ora e fala: agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E aí o inimigo parou. Parou. Vamos continuar? Verso 10. Quando fui, Neemias falando, quando fui à casa de Semaías. Quem que é Semaías? Um sacerdote. Esse não é Sambalate que mandou até Neemias, foi Neemias que foi atrás dele, ou seja, é um cara que Neemias confiava, concorda comigo? O inimigo chamou 5 vezes Neemias para conversar, ele não foi. Se fez de bonzinho, se fez de que quer ajudar, Neemias não foi. De repente Neemias vai procurar um sacerdote. Concorda que é alguém que Neemias confiava? Quando fui à casa de Semaías, esse sacerdote, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse, olha o que o sacerdote fala para Neemias: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Algumas versões aí vai estar dizendo assim, no meio do templo. O que significa no meio do templo? Átrio, santo, santo dos santos, fica no meio do templo. O que ele fala para Neemias? Vamos se encontrar lá. Só que um é sacerdote, o outro é um servo de Deus. A lei fala que ele não podia entrar. E não só a lei, se desobedecesse a lei na época, o próprio Deus matava, tá? Entrou no Santo dos Santos, não é o sumo sacerdote, morre. Você vai ver a lei que eles tinham que entrar com sininho, uma vez por ano, e ficar fazendo barulho. Por quê? Porque se parou o barulho lá dentro, é sinal que o sacerdote estava em pecado e Deus matou ele lá dentro. Aí ele entrava com uma corda amarrada no corpo, por quê? Porque até para tirar o defunto não podia entrar. Então parou o sininho, puxa a corda que o cara morreu lá dentro. Era assim que funcionava. A seriedade. Aí o sacerdote, olha aqui o verso 10, a parte B fala: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro ou no meio do templo.
vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Ele foi procurar o homem de Deus. O homem de Deus fala: Neemias, vamos para dentro do templo. Por quê? Porque a gente entra no templo, fecha a porta. Por quê? Sanbalat, Tobias, Gesem, esse povo tudo vai vir matar você de noite. E se você ficar aqui, eles vão te pegar aqui. Então dentro do templo, eles não vão entrar, Neemias. Neemias olha e fala: eu lá sou cara de fugir? Como assim, pastor? Vamos seguir. Verso 11, porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar sua vida? De maneira nenhuma entraria. Peraí, ele foi até o homem de Deus, receber a instrução do homem de Deus do que fazer, e aí na hora que ele recebe, ele não quer obedecer a instrução do homem de Deus. Que negócio doido é esse? Por que foi então? Por que foi receber conselho? A resposta está embaixo, verso 12. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sanbalat o haviam subornado. O sacerdote foi comprado. Sanbalat e Tobias falou: ele te ouve, Neemias te ouve, faz o seguinte, pega uma grana, leva ele para dentro do templo, no Santo dos Santos. Por quê? Porque ele não pode entrar. Na hora que ele entrar lá, o próprio Deus dele mata ele, e está resolvida a nossa situação. Neemias ouve a instrução, fala: não, isso aí não está batendo com a palavra, a proposta que eu estou recebendo. Eu estou recebendo a proposta de... É por isso, meu irmão, que você precisa conhecer a palavra de Deus. É por isso, por quê? Porque você não pode acreditar simplesmente porque o pastor falou. Até eu, tá bom? Pode desconfiar, fica tranquilo. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa aprender a se relacionar com Deus. Neemias vai até o sacerdote para receber instrução. A instrução que o sacerdote dá não bate com a palavra. Ele fala: tem coisa errada aí. Tem coisa errada nessa história. Não vou. E ali, olha, então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sanbalat o haviam subornado. Meu irmão, tem guerras na nossa vida, e eu estou falando muito sobre isso, e eu creio que é o Espírito Santo já nos incomodando e nos conduzindo para isso, que você precisa ter discernimento de espírito. 1 Coríntios capítulo 11, eu anotei capítulo, não precisa colocar não, 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, você vai ver uma... 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, devagar. Você vai ver uma lista de 9 dons. A gente cresce o olho em muitos, milagres, maravilhas, mas tem um que diz assim: discernimento de espírito. Muitas furadas nós não entrávamos se nós tivéssemos discernimento de espírito. A gente tende a ouvir quem está com o microfone, quem aparentemente tem um dom. Eu não sou contra, não, esse é um dom, discernimento de espírito é um dom. Só que aí a gente fica muito dependente dos outros, de terceiros, para seguir o propósito que Deus colocou nas nossas mãos. Nós precisamos ter discernimento, porque a gente passa a vida inteira recebendo propostas. O nosso dia a dia é tomar decisões. E a gente vai pelaquela que agrada mais os olhos, ou que tem a ver com o meu plano de carreira. E o diabo, deixa eu te falar uma coisa, ele sabe fazer proposta. O diabo sabe fazer proposta. O diabo sabe, às vezes, abrir uma porta de emprego que você vai ganhar muito mais, mas te tira do propósito. O diabo sabe olhar e ver que você está caminhando bem, está crescendo, de repente ele coloca alguém no seu caminho com um relacionamento, e a gente fala: é de Deus, é Deus abençoando, não é nada, é o diabo colocando para parar a obra que Deus começou na sua vida. O diabo sabe fazer propostas que enchem os nossos olhos, e na nossa caminhada a gente olha e fala: é Deus abençoando, glória a Deus. E Deus está olhando e fala: tem nada a ver com isso, precisa ter discernimento. Precisa ter discernimento.
Neemias, ele entende, aparentemente, lembra a carta? Está querendo ajudar Neemias. Aparentemente, o sacerdote aqui, olha, Deus está me falando que eles vão vir te matar, vamos se esconder. Ele olha, fala, pera, não é Deus que está te usando, mas é sacerdote. Fica confiando em homem. Fica confiando. É por isso que Deus já nos deu a palavra para a gente ler, meditar. E o bem-aventurado é aquele que medita nela dia e noite. Será como uma árvore, faz tempo que eu não falo esse versículo, faz umas 2, 3 semanas já. Será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, dá seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Não é ouvindo proposta do maligno, não é ouvindo proposta de alguém que parece ser de Deus, é meditando na palavra de Deus. Proposta, por melhor que pareça ser, quer uma dica? Não toma decisão. Pastor, mas se eu não tomar decisão hoje, eu perco a oportunidade. Sabe o que eu aprendi? Se vier com pressão dessa para mim, eu perco a oportunidade, mas não toma decisão. Vai perder? Ou nada. Se perder, perdeu. Pode ser, às vezes é. Às vezes numa dessa eu posso perder a oportunidade. Estou nem aí. Não tomo decisão de última hora. O que o sacerdote está falando para Neemias, vamos para o templo, porque essa noite eles vão vir te matar. Não dá tempo de Neemias ir, orar a Deus, e aí vou, não vou, o que eu faço agora, tal, não, eu tenho que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão na pressão? Vão vir te matar, e você tem que tomar uma decisão na pressão. Então, deixa eles me matar, mas eu não vou me esconder. Não vou aceitar a proposta, por melhor que pareça ser, na pressão. Se não dá tempo de eu falar com Deus e esperar uma resposta dele, eu não entro na proposta. Isso é um conselho para a sua vida. Pastor, mas eu vou perder oportunidades. Meu irmão, quando você se dispõe a abrir mão de coisas para esperar ouvir a voz de Deus, você acha que Deus vai deixar você de lado? Você acha que Deus vai deixar você de escanteio quando você prioriza Ele? Vamos ser sinceros, gente, é que os nossos olhos é carnal, os nossos olhos é material. Por melhor que seja a proposta, vou pedir direcionamento para Deus, não dá tempo, então não quero a proposta. Mas vai resolver minha vida? Vai nada, vai acabar com a sua vida. Se Neemias ouve a proposta, aí sim ele morre. Não ouviu? Não morreu. E aparentemente é boa a proposta. Deus está sendo bem específico. Não sei se tem alguém já recebendo proposta ou vai receber por esses dias. E na hora que você receber, lembra dessa palavra. Não vou aceitar no susto. Não vou aceitar na pressão. Vou esperar. Vai perder? Então eu perco. Mas eu vou esperar Deus me responder. Tem coragem? Precisa. Neemias ouve. Verso 12, né? Verso 13 agora. Para isto subornaram. Para me amedrontar. E para que, fazendo isso, eu viesse a pecar. Está vendo Neemias entrar no templo e pecar? Entrar no templo é pecado? Só se for no Santo Santos. Entrar no templo é benção. O pecado deles seria para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Que Neemias sai, ele vai falar com Deus mais uma vez. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também a profetisa Noádia, não tem o nome dela aqui, né? E dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Do verso 15 em diante, a construção do muro está concluída. Vamos ler? A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Olha o verso 16, que lindo. Quando os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram. Por quê? Porque os gentios tinham lido a carta aberta. Eles não acreditavam que ia dar certo o negócio. Agora, quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram. E decaíram muito no seu próprio conceito. Porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles.
pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam das suas boas ações na minha presença, e levavam a ele as minhas palavras. E olha como finaliza o capítulo, porque agora está concluída a obra. Está concluída. E aí o capítulo finaliza assim: Tobias escrevia cartas. Ele não para. Você pode olhar para quem está do seu lado e falar: o inimigo não para. Ele começou a se levantar quando Neemias estava chegando. Antes de Neemias chegar, cada etapa da construção ele vinha com uma máscara nova, com uma roupagem nova. Agora está concluído, e ainda assim ele está tentando colocar medo. Se você não entendeu nessa palavra que tudo que o diabo está querendo fazer com essas lutas, com essas perseguições, é colocar medo em você para paralisar a obra, eu não sei mais o que falar daqui de cima. Se coloca em pé. O que o diabo está querendo fazer é paralisar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A gente tem costume de olhar e falar: eu queria ser igual o fulano. Por quê? Porque às vezes a máscara que o diabo está usando para me atacar não é a mesma que está usando para atacar ele. Isso não quer dizer que o diabo não está atacando ele. A gente tem costume de falar: não, eu queria ser igual fulano, eu queria fazer, por que a minha vida é cheia de luta? Bem-vindo ao evangelho, a vida do cristão é cheia de luta. Você vê os irmãos sorrindo, não quer dizer que não está passando por luta. Você vê os irmãos firmes no propósito, não quer dizer que está tudo sob controle nosso, não, está no controle de Deus. Mas o controle de Deus tem tempestade. O controle de Deus tem barco à deriva. No controle de Deus a gente perde o controle e precisa muitas vezes, na verdade, viver uma vida de fé, crendo que está nas mãos dele. Creia. O que Deus tem para nós requer que nós não venhamos abrir mão do propósito por qualquer ameaça do inimigo. Qual é a luta que você está enfrentando? Fecha seus olhos. Qual é a área? Qual é o propósito? Sobe aqui, louvor. Esse menino está ali. Sobe aqui. Fecha seus olhos. O que você está enfrentando que você fala?